Olá, Mika da ebikeschool.com falando. Hoje quero discutir sobre sistemas de transmissão por correia. Transmissões por correia em e-bikes têm prós e contras, e é isso que vamos analisar hoje para entender por que você pode ou não querer usá-las. Esta é a minha e-bike pessoal, uma Priority Current com um sistema de transmissão por correia da Gates. A diferença entre uma transmissão por correia e uma por corrente é que a primeira usa uma correia de nylon reforçada com fibra de carbono. Se você olhar aqui, pode ver que a correia aqui é dentada. Então ela tem esses dentes que a mantêm sincronizada e tem esse sulco no meio que impede que ela saia do lugar. Existem diferentes estilos de correias de transmissão e entre a linha Gates existem diferentes modelos também. Este é o tipo CDX, mas existem vários outros modelos. Há diferentes fabricantes de sistemas de transmissão por correia. É possível encontrar e-bikes mais baratas com correias de transmissão genéricas. Pessoalmente, geralmente prefiro ficar com a Gates. Eles não patrocinaram este vídeo de forma alguma, não estão me pagando para dizer isso, é apenas minha opinião. As correias de transmissão estão no topo quando se trata de sistemas de transmissão. Agora, vamos discutir as vantagens dessas correias. O que mais amo nessas configurações é que elas são de tão baixa manutenção que você não precisa fazer nada com elas, diferente de uma corrente que precisa ser lubrificada. Você precisa mantê-la limpa, você precisa cuidar dela, ocasionalmente você precisa trocá-la. As correias são praticamente à prova de balas e não requerem lubrificação. Você só precisa limpar as rodas se houver lama presa nos dentes após fazer off-road. Mesmo assim, essa lama vai simplesmente cair. Mas é bom limpar essas coisas se você encher elas de lama, pedras e coisas do tipo. Tirando isso, não há manutenção necessária nesses itens. Além disso, como não é possível usar um desviador nessas configurações, geralmente há um cubo com marchas internas. Aqui eu tenho uma transmissão variável, contínua, em Violo no 20, mas você poderia ter uma Nexus de 3 velocidades, uma roll-off ou vários outros tipos de cubos. Isso também reduzirá sua carga de manutenção. As correias durarão mais. Algumas correias podem durar até 20 mil milhas ou 32 mil quilômetros, o que é loucura quando você compara com correntes. As últimas podem durar de 3 a 5 vezes mais que uma corrente, pois não se desgastam da mesma forma. Quando se trata de longevidade e evitar o desgaste rápido, as correias são as melhores opções. Gosto das correias para deslocamento porque são mais limpas. Como não precisam de lubrificação, nunca há preocupação em sujar as calças ou o tornozelo com óleo ou graxa. Quer dizer, elas são super limpas. Você pode passar a mão sobre elas e continua perfeitamente limpo. Então elas são configurações mais agradáveis e limpas do que uma corrente enferrujada ou oleosa que vai manchar suas roupas. Você descobrirá que os sistemas de transmissão por correia são bem mais silenciosos. Essa bicicleta tem um motor bem silencioso, né? Então eu gosto de não ouvir a correia, as engrenagens ou o câmbio mudando. Eu adoro a tranquilidade das e-bikes, pois elas são extremamente silenciosas, o que é um dos meus aspectos favoritos. Quando estou pedalando, não ouço nada. Eu mal ouço um motor e com a transmissão por correia, não ouço minha corrente ou engrenagens, então isso é uma característica realmente agradável para mim quando estou escolhendo uma bicicleta com configuração de transmissão por correia. Se você não está pedalando uma e-bike, provavelmente apreciará que as transmissões por correia são mais leves que as por corrente, mas para quem usa e-bikes, isso não faz muita diferença. Sabe quando você carrega uma bateria de 6 libras para economizar? 100 gramas em uma corrente não vão fazer muito por você, mas o que você vai notar é o quão mais simples o sistema é. Você sabe, não há nada que você precise trocar, não há nada que você precise ajustar, não há nada que você precise limpar, não há nada que você precise manter, é apenas uma simples correia girando em um círculo, sem outras partes móveis. Para quem está acostumado a trabalhar na bicicleta e mantê-la afinada, a simplicidade de uma correia é incrível. Não há nada para afinar, você vai adorar a facilidade de trabalhar com ela. É um sistema tão simples. Dito isso, existem algumas desvantagens nas correias. Sabe, nem tudo é perfeito aqui. Uma das principais desvantagens é que você tem menos opções de componentes, principalmente de transmissão, como desviadores. Há muitas opções, mas poucos cubos com engrenagem interna, então seus desviadores favoritos estão indisponíveis. Quando se trata de mudar as relações de marcha, não é tão fácil apenas colocar um anel de corrente maior na frente para puxar mais corrente. Essas coisas são apenas mais limitantes com acionamentos por correia por causa do menor número de componentes disponíveis. Também há a questão da compatibilidade do quadro. Para colocar uma correia, o quadro precisa quebrar em algum ponto. Então, na minha Priority Current, aqui atrás dá para ver que o quadro é parafusado. Você precisa de um lugar para passar a correia, pois diferente de uma corrente que pode se desmontar e deslizar pelo triângulo traseiro, a correia é uma peça contínua. Ela nunca vai se desmontar como uma corrente, né? Então você tem que colocá-la lá de alguma maneira.
Em bicicletas de suspensão total, às vezes é possível remover a suspensão e acessar o triângulo traseiro pelo elo de suspensão, dependendo do projeto. Para uma bicicleta sem suspensão traseira, o quadro precisa flexionar de alguma maneira. Em se tratando de bicicletas de suspensão total, muitas delas não são compatíveis com transmissões por correia devido à mudança no comprimento do chainstay conforme a movimentação da suspensão. E então, uma e-bike de suspensão total que usa uma transmissão por correia precisa levar isso em conta porque não há tensionamento como você teria com o câmbio. Não significa que bicicletas de suspensão total com transmissão por correia são impossíveis, mas isso deve ser considerado no projeto, limitando a disponibilidade. Obviamente, muitas motos elétricas usam sistemas de transmissão por correia. A Zero SRF e a Harley-Davidson Livewire, que testei pessoalmente, usam sistemas de transmissão por correia de carbono Gates. É a mesma correia que tenho aqui, quer dizer, não a mesma correia, né? É um estilo diferente, é maior e mais forte, mas é a correia exatamente da mesma empresa e, obviamente, eles têm soluções diferentes. A Zero SRF tem um motor montado coaxialmente com o braço oscilante, de modo que o chainstay efetivamente nunca muda de comprimento. Não lembro como o Livewire faz isso, né? Nem se é montado de forma coaxial. Existem soluções para ter suspensão traseira e acionamento por correia, a única desvantagem é o preço mais alto dos acionamentos por correia. Essa tecnologia é muito interessante e vantajosa. Porém, como mencionado no começo do vídeo, essa tecnologia tem um custo maior do que a de corrente, que existe há mais de um século. Então, você vai pagar para experimentar os acionamentos por correia. Esses são meus prós e contras favoritos dos sistemas de acionamento por correia. Qual é o certo para você? Como sempre, isso é uma escolha pessoal, mas espero que essa discussão tenha ajudado você a refletir mais para decidir se um sistema de acionamento por correia é ideal para você. Tudo bem, obrigado por assistir a todos. Por último, mas não menos importante, é hora de anunciar o vencedor do sorteio do livro da semana passada e o comentarista selecionado aleatoriamente é... Tipo, uau! Então, parabéns! Apenas me diga qual dos meus livros você gostaria e para onde enviá-lo. Você pode escolher entre os meus livros. Baterias de lítio, faça você mesmo. Energia solar, faça você mesmo. O guia definitivo de bicicletas elétricas, faça você mesmo. E motocicletas elétricas, e qualquer pessoa que queira a chance de ganhar um dos meus livros de graça. Para participar, basta deixar um comentário abaixo deste vídeo. Você tem liberdade para escrever o que quiser. Espero que você seja o comentarista selecionado no fim do meu próximo vídeo. Se não quiser esperar, encontre meus livros na Amazon. Ok, obrigado por assistirem. Até a próxima!